Então, aqui por último, nós deixamos uma análise dissertativa legislativa referente à bioética. Então, vai ser uma discussão referente aos principais questionamentos que são oriundos do filme, no caso. Então, a gente vai trazer um pouco de legislação, tanto atual quanto na época, e vamos discutir algumas questões referentes à ética que são atuais. Então, primeiramente, dos questionamentos, o que são as células HeLa? Então, as células HeLa, elas são, como já foi dito, oriundas da Henrietta, elas são células referidas como imortais, porque elas preservaram a característica de multiplicação, elas não sofrem apoptose. Então, a cada 24 horas se tinha o dobro das células que se tinha antes. E também muito resistente aos meios de cultura, então o que possibilitou muitas pesquisas em cima delas, pesquisas de medicamentos, pesquisas quanto a meio externo, pesquisas quanto a como a célula reage a determinadas situações. Então, muitas pesquisas realizadas sobre essas células, tanto que elas estão espalhadas, no caso, pelo mundo. Então, uma das pesquisas que foram realizadas são referentes à poliomielite, foi a primeira pesquisa realizada sobre tendo como base as células HeLa. Possibilitou pesquisas tanto da AIDS quanto do câncer, possibilitou a questão de relacionar o papilomavírus com o câncer de colo de útero e outras vacinas que também puderam ser testadas nas células HeLa e outras pesquisas, tanto que atualmente possui 10.000 patentes que são relacionadas a pesquisas nas células HeLa. Tanto que elas foram inclusive levadas para o espaço para definir como a gravidade interferia no comportamento das células. Então, aqui o segundo questionamento que nós trazemos é se retirar o material genético sem consentimento era um ato imoral na época. Então, na época, de forma geral, o que a gente encontrou na literatura é que não havia muita preocupação quanto ao consentimento dos participantes de uma pesquisa quanto à doação de tecido ou de testes de medicamento propriamente dito. Então, o que tinha na época de legislação que a gente encontrou era um código de Nuremberg, que é um código que inclusive vai estar orientando os códigos de ética subsequentes, mas que abrange de forma muito genérica, porque ele não era direcionado para pesquisa em material genético. Então, era um código muito generalista que foi desenvolvido com o intuito de julgar os médicos que participaram de ações nazistas na Segunda Guerra Mundial lá nos campos de concentração. Então, ele não tinha a iniciativa direcionada para esse campo. Então, era muito pouco abrangente. E o país em questão mesmo não possuía legislação que regulava a questão de pesquisa. Então, junta-se um país sem uma legislação relacionada à pesquisa, junto com um momento de segregação racial nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma questão muito ampla de deixar de se importar com o consentimento e tratar de forma racista a nossa paciente, no caso, a Henrietta. Então, a terceira questão é como é a questão bioética atual acerca deste tema. Então, para se realizar uma pesquisa genética com material genético, é necessário que seja aprovada pelo comitê de ética, é necessário que sejam explicados todos os passos para o paciente, tem que ser colocado isso no papel, no caso, tanto o paciente quanto o familiar tem que ter esse conhecimento. Não existe a possibilidade de desenvolver uma pesquisa com material genético sem o consentimento. O pilar é o consentimento. Então, outras questões é que atualmente a gente tem os códigos de ética, no caso o código de ética médico, que traz já essas questões que eu falei anteriormente. A gente tem aqui as constituições, aqui no Brasil a Constituição, que preza pelo direito à dignidade, o direito à vida, todos são iguais perante a lei e todos têm o dever de respeitar. Então, a questão bioética atual é bem diferente da que foi retratada no momento do filme, no caso. Então, a última questão é se os participantes ou familiares possuem direito aos lucros de patentes oriundas de pesquisas genéticas.
Então, como eu falei anteriormente, possui atualmente, relacionado às células HeLa, 10.000 pesquisas que foram patenteadas. Então, ela teve um fim comercial. Então, há muita questão de discussão. Se os pacientes ou os familiares de pacientes que, no caso, já faleceram, possuem direito aos lucros dos produtos desenvolvidos em cima do material genético. O que tem de legislação é que o material biológico não pode ser comercializável. Então, nessa questão, não pode haver uma patente sobre o material biológico. Porém, o produto que tem a base em cima do material biológico, como um medicamento que foi testado em material biológico, ou a vacina que foi testada em material biológico, que são patenteáveis e comercializáveis, são produtos que podem ter um lucro sobre isso, que é, no caso, o que rege a indústria farmacêutica. Então, o que tem é uma discussão, porque, no caso, os familiares da Henrietta nunca receberam nada, sendo que as células dela são importantes para diversos avanços na medicina propriamente dita. Então, não tem uma legislação específica que diga que os familiares ou os participantes podem ter acesso à divisão de lucros dessas patentes, sendo que o material genético, no caso, ele é doado espontaneamente, ele não tem custo nenhum. Então, existe esse confronto entre os participantes de uma pesquisa e no caso, a indústria farmacêutica, porque já existe contexto de ONGs que tem essa questão de que aí tem uma questão contratual, de que se houver um patenteamento sobre material genético, os participantes eles vão ter direito a, no caso, uma parte do lucro. E tem bastante a discussão de como que um participante de uma pesquisa genética não vai ter acesso gratuito ao medicamento desenvolvido sobre a sua patologia, no caso, como é o caso de patologias raras envolvendo contexto neurológico. Como que o paciente vai doar o seu material e depois ele não vai ter acesso gratuito ao que for desenvolvido sobre isso e nem participação nos lucros. Só que é uma questão muito complexa porque aí tem o lado da indústria farmacêutica, porque se eu não tenho lucro, no caso um lucro chamativo para a indústria farmacêutica, não há interesse em pesquisa sobre. Então fica essa dicotomia entre deveria ser realizada a divisão dos lucros com os participantes de pesquisas ou se não deveriam ser realizada a divisão de lucros com os participantes. E o argumento mais utilizado na questão de que os participantes não possuem direito a lucro sobre patente é a questão de que o produto final ele é de interesse público e não de interesse privado diretamente do participante, então não tem como dividir um lucro de algo que vai ser para o interesse público. Mas isso é uma questão muito ambivalente e que ainda não tem muita legislação sobre, aqui no Brasil principalmente não tem muita tratamento sobre isso, não existe lei específica sobre patenteamento de produtos resultantes de pesquisa genética.